Bom dia, quinta-feira, nós aqui estamos em mais uma live, eu aqui com vocês e vocês me acompanhando aí do outro lado. Hoje é dia dos namorados, vamos falar de relacionamento? O tema da live de hoje é: quem é você no relacionamento? Quem é você? Como se identificar, como ver, como é o seu comportamento dentro de um relacionamento. Então hoje a gente vai falar de um ponto muito importante, um ponto cego, que às vezes você nem parou para analisar, enxergar, e é um ponto que pode estar travando a sua vida amorosa. Então, quem é você no relacionamento? Vamos saber? Vamos lá. Então o primeiro passo que a gente tem que entender é sobre o que a gente vai falar aqui. Não é sobre achar o culpado, não é sobre o seu parceiro, não é sobre culpar alguém e muito menos se culpar. É sobre resgatar quem você é, a sua identidade emocional. O que eu preparei para essa live? Muito assunto polêmico para você conseguir sair de um ciclo repetitivo, esse ponto cego que trava você no relacionamento. Muitas vezes a gente se coloca dentro de um relacionamento e a gente idealiza o parceiro, esperando que ele nos complete. Mas a gente não tá quebrada. Você não tá quebrada, você não tá incompleta. E é muito importante saber isso. E quando eu sei o que é isso, o meu comportamento muda. O meu comportamento fica mais assertivo. Então, por isso que eu falei que não é sobre o seu parceiro, não é sobre culpar alguém, é sobre você se resgatar. Se reconectar com a sua verdadeira essência, porque quando você se coloca, né, quando você se reconhece, fica fácil. Então, o tema hoje é para que as pessoas parem de confundir. Sim, as pessoas confundem muito, acham que estão amando demais, acham que quando na verdade elas estão vivendo em função do outro. Por que vivem em função do outro? Ah, mas eu tô me doando demais, eu tô amando demais. Mas por que isso acontece? Por que você se doa demais? Aí você fala, não, mas eu amo mais que ele, porque eu faço mais que ele, eu faço muito por ele. Mas por que tem essa confusão assim? Porque as pessoas confundem o amor com o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de ser deixada, o medo de não ser escolhida. Então a pessoa confunde isso com amor. E é onde ela se doa demais e acaba se anulando. Então quem é você dentro desse relacionamento que você tem hoje? O que a gente vai ver aqui também? Como você vai se comportar a partir de hoje e quais os comportamentos que estão te levando a se doar demais para o outro e entrar nessa confusão, né? Se você vive em função do outro, com medo de ser rejeitada, isso não é amor, é apego. Quando você se doa demais com algum medo, a gente chama de ganho secundário. Eu tô amando demais, eu tô me doando demais, porque senão eu sou deixada de lado, eu sou abandonada. Isso é um ganho secundário. E esse ganho secundário, ele provavelmente está alimentando alguma dor que você tem. Algum gatilho emocional que foi acionado e que você reflete isso, traz isso para o seu relacionamento. O pior é que quando a gente está nesse apego, nessa carência, o pior é que muita gente, né, quando se envolve demais nesse ciclo repetitivo, a gente nem percebe. Não percebe que está num relacionamento e acaba se apagando. Por quê? Porque começa a viver em função do outro. O que a gente vai ver também? As pessoas, a mulher que vira salvadora, tentando consertar o parceiro. Mas por que ela se coloca como salvadora, tentando consertar o parceiro? Ah, ele precisa ser assim, ele precisa mudar nisso, ele precisa mudar naquilo, porque vai ser melhor para ele. Isso é uma confusão muito comum. Por que tem essa tendência de fazer? Porque as pessoas com dependência emocional, elas mudam de alvo.
o que que a gente vê na parte clínica, o que que eu vejo na parte clínica? Quando as pessoas vêm e elas têm lá na infância uma dor de rejeição que veio da mãe ou do pai, o que que elas fazem? Elas transferem. E para quem que elas transferem? Para o marido, normalmente, para o parceiro, para o relacionamento, para o namorado. Ou elas fixam uma ideia, eu chamo de quem humano. É quem eu vou fazer, como ele vai ser, é aquela coisa da idealização. Por isso que é muito comum as pessoas falarem, mas ele não faz nada do que eu quero, ele não me motiva, eu vou consertar ele. Não vai. Porque você idealiza um parceiro perfeito, só que você tá na dor. Aí você vai atrair aquele parceiro que vai te suprir a necessidade de continuar naquela dor. Por isso que eu iniciei a live falando que a gente não ia falar sobre culpados, nem sobre parceiros, e sim sobre quem você é. É importante a gente saber esse ponto. Então, quando eu for olhar para o meu parceiro agora, o que que eu vou olhar para ele? Eu tenho um exercício que eu faço, que é o quê? É olhar para o meu parceiro e pensar, se você é o marido real para mim. Então, eu vou pontuar aqui as suas qualidades. E aí eu vou perguntar se é a idealização ou é o real. Eu sempre vou fazer isso. É a idealização ou é o real? Porque a gente tem isso, a gente tem essa ilusão de que vai achar alguém que nos complete. Isso é dependência emocional. Eu preciso de alguém que me complete. E muitas usam a palavra, é o meu parceiro. Eu uso essa palavra. Ele é o meu parceiro. Mas por que ele é o meu parceiro? Porque se eu não posso buscar as crianças no colégio, ele vai. Se eu não posso... É uma parceria. Um vai ajudando o outro na parceria. Isso é parceiro. Só que às vezes a gente confunde tanto isso que acaba apagando a parte sexual do casal, por exemplo. Então, quando a gente se coloca muito nessa parte de cobrança, e a cobrança excessiva, ela acaba lá. Todo mundo fala, né? Acaba na cama, sim. Mas muitas vezes numa parte ruim do relacionamento. Por quê? Porque tu vai alimentando as frustrações. E as frustrações, elas diminuem a admiração. E a admiração é aquela coisa do amor em excesso. Eu amo tanto que eu admiro. Eu admiro o ser, eu admiro o esposo, eu admiro o companheiro. Então, quando eu começo a entender quem eu sou, é como se o outro, eu não esperasse do outro. Porque eu já sei que eu tenho, eu já sei que eu posso contar comigo, eu sei quem eu sou, eu vou parar de esperar o outro, eu vou parar de cobrar do outro. E muitas clientes minhas que vêm até mim para tratar relacionamento, é essa a maior desculpa, a maior fala que elas me trazem. Juscelia, o meu marido não faz isso para mim. Juscelia, ele não me olha. Juscelia, ele não me ama. Juscelia, ele não me enxerga. Aí sabe o que eu pergunto para elas? O quanto você se enxerga, o quanto você se olha, o quanto você se admira. Porque se fosse só você e Deus, pensa nisso, faz esse exercício. Se fosse só eu e Deus, como seria? Será que eu ligaria, me importaria para julgamentos, motivações? Como eu me comportaria no meu relacionamento? Teve até uma história de uma cliente que eu vou trazer aqui para vocês também, que ela é muito interessante e foi muito impactante. Por isso que toda vez que eu falo para vocês, voltem para dentro, se reconheçam, porque lá está o seu maior poder, não é no externo. Só que durante muito tempo a gente foi treinado, ensinado a olhar para o externo. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive com acesso à internet. E essa live é muito importante, então já compartilha com a sua amiga. Vai lá, compartilha com todo mundo. Por quê? Porque é um tema muito interessante, todo mundo precisa ouvir esse tema. E fica até o final que vai ter uma surpresa e um presente hoje. Dia dos Namorados, eu quero presentear quem ficar na live até o final. E quando a gente olha para dentro, se volta para dentro, a gente resgata o nosso poder interno, a nossa capacidade, a nossa verdade. Muito bem, Eva, muito obrigada. A nossa verdade, porque a gente volta para dentro. E hoje a gente está tendo acesso a tanta informação, a tanta vida perfeita, que a gente entra num estado de comparação. Só que quando a gente não olha para dentro,
Para quem a gente vai culpar, punir, dizer que não tá certo? A gente ou quem tá do lado? Quem tá do lado. Então é importante que a gente saiba também não cobrar, como eu comecei a live falando, não é sobre o seu companheiro, não é sobre culpados, é sobre você se reconhecer, é sobre você se colocar no relacionamento. Como você se comporta, a sua verdade, como a minha colega Eva falou aqui, mencionou aqui. Sim, é você, porque você vai compreender que você tá inteira, você não precisa de ninguém para te completar. Você vai buscar alguém que vá com você lado a lado. E juntos vocês vão para uma vida feliz e saudável. Porque é isso, é sobre você, não é sobre seu companheiro, não é sobre culpado, é sobre quem é você no relacionamento, como é o seu comportamento no relacionamento. E eu trouxe aqui alguns tipos comuns de comportamento de quem tá na dependência emocional e tá aí achando que o outro é que tá errado. Eu comentei aqui, tem a salvadora, aquela que tá tentando consertar o parceiro. Por quê? Porque ela idealizou tanto um parceiro ideal que ela esqueceu de olhar para o real, que é aquele que está do lado dela no dia a dia. E é muito comportamental isso. Então a gente traz a dependência emocional e a gente substitui. A partir do momento que você identifica, e eu volto a falar aqui, na primeira sessão a gente já identifica a raiz do problema. Então, quando você identifica a raiz do problema, se a gente for tratar relacionamento, por exemplo, se a gente for trabalhar e olhar para relacionamento, o que eu vou buscar? Se você está na dependência emocional, quem é a transferência? Quem é que o seu marido está ocupando o lugar de transferência na dependência emocional? Porque a dependência emocional não é algo que vem de agora, é algo que já vem de tempos e você vai substituindo pessoas. Hoje eu sou dependente emocional de, vamos supor, minha mãe, por causa de uma dor, uma situação, ou do meu pai. Para quem eu vou transferir isso? Para a pessoa mais próxima. Normalmente é no esposo. E hoje, como a gente está falando de relacionamentos, eu vou trazer aqui exatamente esse ponto-chave, que é o relacionamento. Então, é o esposo. E aí você espera dele aquilo que você esperava da pessoa que você transferiu a dependência, seja da mãe ou do pai. Outro tipo de comportamento é a que aceita migalhas e chama de amor. Por quê? Por que ela aceita migalhas? Porque daí tem a dor da rejeição e do abandono. Vamos identificar quem é você no relacionamento? Você é a salvadora, que eu já expliquei aqui, que quer consertar o parceiro. Você é a que aceita migalhas e chama isso de amor, porque se você não aceitar, ele pode te deixar, pode te abandonar. Dor da rejeição e do abandono. E se ele me deixa, eu fico sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. Rejeição e abandono. Ah, Juscelia, mas eu sempre tive pais presentes, nunca fui abandonada. Beleza. Mas qual situação a sua criança interna registrou como abandono ou rejeição? Vamos olhar para isso? Como eu disse, na primeira sessão a gente já mata a charada. A gente já vai no ponto chave da questão. Um outro tipo de comportamento da mulher que está na dependência emocional e que acaba refletindo isso no relacionamento é a que se adapta a tudo. Tudo tá bom, tudo tá perfeito. E por dentro, será que tá? Tá perfeito dentro? Dentro tá tudo bem? Ou eu tô me anulando? Ou eu tô me deixando de lado? Porque eu já me anulei tanto aceitando tudo, achando que tá tudo bem, eu me adapto a tudo. Ah, eu sou um camaleão, já escutei isso de uma cliente. Ah, eu sou um camaleão, me adapto a tudo. Beleza, mas quem é você? Aí ela falou, não sei. Ela já se adaptou tanto ao que o outro quer, porque está na dependência com algum medo, e para alimentar essa dependência ela acaba se adaptando, que ela já não sabe mais quem ela é. Ela perdeu a identidade dela. E aí é um peso, eu sempre trago isso aqui, é um peso porque tu tá tendo que carregar um personagem, porque não é a sua essência, você não é assim. É como se eu quisesse ser uma pessoa quieta sendo a tagarela que eu sou. Não dá, é impossível. Eu não consigo, é pesado demais pra mim. É pesado demais pra mim chegar num lugar e não cumprimentar as pessoas. Não é nem questão de educação, eu gosto de pessoas. Então pra mim é pesado não
Cumprimentar, não dar um bom dia na rua. Eu tô na rua, às vezes eu falo bom dia, eu vou passando pelas pessoas, eu dando bom dia. Por quê? Porque é meu isso, eu gosto, é a minha verdade. Imagina o peso que teria pra mim passar pelas pessoas e não cumprimentar. Então pode ser uma coisa simples, pode você pensar, mas é tão simples, Juscelia. Não, é algo que no dia a dia, fazendo com frequência, traz um peso pra tua vida que você não imagina, porque não é a tua essência, não é a tua verdade. Então isso é um personagem que você está mantendo. E aí você está anulando a sua essência. Você está ali na busca do outro, não de você. Porque você está naquela questão do que eu falei, da falta. Porque se eu estou num relacionamento esperando algo que me complete, eu estou na falta. Falta o quê? O que me falta que eu busco no outro? É um exercício que eu faço direto. Eu falo muito sobre perguntas, porque o inconsciente, ele traz as respostas. O nosso cérebro, ele é tão perfeito que ele vê a nossa vida como um quebra-cabeça. Então, todas as vezes que eu lanço uma pergunta pro meu cérebro, para mim mesma, né? Se eu falo assim, tá, beleza, mas se eu acho que o meu marido veio para me completar, o que me falta? O que eu acho que ele pode me completar? Que se eu descobrisse o que seria, eu completaria por mim mesma. Na Sapatilha ao Salto eu falo muito disso, da independência da mulher. Eu vejo o empoderamento feminino como a potência da mulher e não como militância. É como potência mesmo, porque quando a gente fala de sapatilha, a gente está no plano, mas quando a gente fala do salto, é a elevação, é o empoderamento. Então é isso que a gente faz. A gente busca a verdade, a nossa essência, que está no interno. E esse ponto do relacionamento é a chave, porque é onde tem mais pontos que eu consigo identificar. Porque lembra que eu busco tudo no outro, que eu quero consertar o outro. Então isso é o reflexo daquilo que eu busco, daquilo que eu acho que me falta, ou que eu percebo que me falta. Mas será que me falta ou será que faltou eu olhar para dentro? Então é esse exercício que a gente faz. Perceba o que você busca no outro. Dentro desse contexto do que eu busco do outro, o que eu espero que o outro me complete, é que eu tenho dentro e ignoro. Eu ignoro tanto, por quê? Porque ignorando eu me diminuo. Me diminuindo, eu me rebaixo, eu me anulo. Me anulo por quê? Quem ganha comigo me diminuindo? Também é outra pergunta importante. Lembra? As perguntas trazem para o nosso cérebro, para a nossa mente, um desafio. E a nossa mente vê isso como, tenho que completar isso, eu tenho que responder. A resposta nem sempre vem imediatamente, mas ela vem. E quando ela vem, ela pode vir através de um insight, que é aquela ideia que surge do nada. Ai, lembrei disso. Do nada, é um insight. Então, uma resposta da mente. Ah, Juscelia, fiquei lá o dia inteiro e não respondeu nada. Não, não é assim. Não fica na pressão também. Faz a pergunta e espera, porque durante o dia a mente vai trazer essas respostas. E essa live hoje, para olhar quem é você no relacionamento, é uma grande oportunidade. E por que ela é uma oportunidade? Porque quando você descobre, quando você olha para dentro, quando você resgata a sua essência, o seu potencial, quando você descobre quem tem sido nos seus relacionamentos, você desbloqueia a chave de tudo e recebe a chance de reescrever uma nova história. Com novos relacionamentos diferentes, ou até mesmo mudar o seu relacionamento. Porque você vai olhar para você, olha a chave que você está recebendo aqui nessa live hoje. Olha a oportunidade que você recebeu nesse Dia dos Namorados. E você recebe essa chave que desbloqueia tudo, onde o amor não dói, onde é importante reconstruir relacionamentos saudáveis, conseguir num próximo relacionamento ou dentro do seu relacionamento, um relacionamento que não te sufoca, que não exige que você seja diferente, que não abandone quem você é de verdade, que por conta de julgamentos ou para se colocar numa posição para ser aceita, porque isso é muito importante. Às vezes eu me coloco nessa situação
para mim ser aceita, porque eu acho que se eu for assim, eu vou ser aceita, eu vou ser amada, eu vou ser mais compreendida. E não é bem assim. A pessoa que te ama, o amor de verdade, ele não exige. Ele ama você do jeito que você é, na essência que você tem, do jeito que você é, na forma que você é. Porque ele vai amar a essência, a pessoa, não o que você faz ou como você se trata, se comporta, se adequa, se reestrutura para caber. Não é sobre isso. Relacionamento saudável é quando você pode ser você de verdade e a pessoa ainda assim te ama. Eu sempre falo isso. Quando nos meus atendimentos clínicos, que a pessoa vem para trabalhar o relacionamento, eu sempre falo. Primeira frase que eu falo é: se hoje você for quem você é, a pessoa que está do teu lado vai te amar do mesmo jeito. Porque ela ama a essência. O que atrai o nosso parceiro é a nossa essência. Não é aquilo que a gente mantém. Aquilo que a gente mantém dura 15 minutos. E quem a gente é na essência é uma vida, né? Tem até as pessoas que falam, né? Se você... A inteligência, namore com alguém que você ame conversar. Porque na velhice é o que vai ficar. As conversas, as histórias, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. E a nossa essência é o que fica, é quem a gente é. E quando você olha para quem você é no relacionamento, você consegue, sendo você, não esse personagem, não um personagem. Olha quem você é, como você se comporta. Eu trouxe aqui 3 comportamentos. A da que se doa, se anula, a da salvadora que quer consertar o marido e aquela que busca a aceitação de qualquer forma. Então olha como está o seu comportamento. Assista essa live. Olhe como que tá, quem eu sou no relacionamento, como é que tá o meu comportamento dentro do relacionamento. Se eu vejo meu parceiro como quem me completa, eu olho para dentro e me pergunto, o que me falta? O que me falta, né, que eu busco no outro? Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos que eu falei para vocês de algumas clientes, né? Eu tenho uma cliente minha que ela chegou para mim e falou assim, Juscelia, eu só atraio o homem problemático. Eu só atraio o homem problemático. Aí, nisso, eu descobri, conversando com ela, que ela acreditava que era o que ela merecia. Homem problemático. Com acompanhamento... Né, a gente viu ali, ela trouxe as situações, eu já identifiquei de primeira e com acompanhamento ela mudou o comportamento dela, porque ela achava que ela merecia só homens problemáticos. E isso não é uma coisa assim que tá no consciente, que não é fácil de identificar. Não, como eu falei, com acompanhamento eu descobri, na primeira sessão eu já descobri que o merecimento dela estava muito baixo. Ela achava que ela só merecia homem problemático. E era isso que ela acabava atraindo. Por quê? Porque a postura de como você se coloca, o posicionamento, eu sempre falo isso, né? Que a vida é 2 coisas, posicionamento e movimento. O posicionamento é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu falo, eu sou, é o meu posicionamento para a vida. E posicionamento e movimento. E o movimento é a ação que eu faço. E quando ela falou assim, eu só atraio o homem problemático. A gente, na primeira sessão, eu fiz umas perguntas, pedi que ela contasse a história e no decorrer da história eu já matei a charada. Eu falei, olha, seu comportamento aqui, a gente consegue identificar isso? Você percebeu que você fala isso dessa forma? Aí ela, nossa, não tinha percebido. Ali ela já se colocou no posicionamento de só atrair homens problemáticos. Hoje não, hoje ela tá num relacionamento de 4 meses, muito feliz e como ela mesma diz, chega de homem problemático. Agora esse é pra vida e eu tô muito feliz por ela. Então quando a gente descobre o ponto-chave, fica fácil, fica muito fácil da gente descobrir o que fazer, porque daí a gente encontra o caminho de volta para dentro de você, reparando isso que você internalizou como verdade. Então fica fácil a gente descobrir e alinhar tudo isso. Um outro caso é de uma outra cliente que ela vivia com medo de solidão. O medo dela era ficar sozinha.
mas não posso jamais ficar sozinha. Tu imagina se eu terminar esse relacionamento, ele é tudo que eu tenho. Olha como ela dizia. Ele é tudo que eu tenho. Hoje, depois de ter passado pelo acompanhamento, a gente descobriu os pontos chaves que era simples. Era muito simples. E a gente acha que normalmente as pessoas vão buscar algo muito impactante, muito gritante, e não é. Olha o caso dessa cliente. A mãe dela quis ensinar ela a dormir sozinha, porque ela dormia no quarto com os pais, e ao tirar ela do quarto deles, como ela dormia no quarto deles, ela dormia no escuro, mas ela tinha a segurança de estar no quarto dos pais, a mãe dela botou ela no quartinho dela, sozinha, com a luz apagada, com tudo apagado. Então ela sabia que ela estava no quartinho dela e sabia que estava tudo apagado, que estava escuro. Então o que ela se sentiu? Ela teve medo de ficar sozinha, ela teve medo do escuro. E aí isso ela internalizou, a criança dela internalizou que não era seguro ficar sozinha. Por quê? Porque ia ficar no escuro, não ia ver nada, ia ver só um breu. E hoje, quando ela chegou para mim para olhar para relacionamento, essa foi a fala dela. Eu não posso ficar sozinha, é perigoso. O que a mente dela internalizou? É perigoso ficar sozinha, você vai ficar no escuro, você não vai ver nada. Ou seja, não dá pra gente achar que é algo muito... não, foi algo muito traumático. Às vezes é uma situação simples. E é fácil identificar isso. Na primeira sessão a gente já identifica, depois a gente só trabalha para reprogramar a mente, para limpar essa ideia, esse conceito, e depois você vai para a vida. Hoje ela fala que a melhor companhia é ela, porém ela quer alguém para dividir o dia dela, para dividir as conquistas, compartilhar as conquistas. Olha que interessante. Então antes de uma pessoa que tinha medo de ficar sozinha, que era como se ficasse no escuro, hoje ela já tem uma segurança de ficar sozinha. E uma outra cliente minha, ela chegou para mim dizendo assim, ó, o problema sou eu. Eu é que faço tudo errado, eu tenho o dedo podre mesmo, eu não devo ser boa o suficiente. Mas, gente, até chegar nessas falas, a pessoa normalmente conta a história dela, divide com ela, se abre. Porque o lado de cá, por mais que a gente pense assim, mas é online, né? Será que é bom mesmo? Essa cliente que eu falei para vocês, ela era de Portugal. Então, assim, não tem mais essa divisão. E quando a gente vem para cá, para uma sessão, por exemplo, ou para um protocolo, ou para uma mentoria, a gente está num ambiente seguro, acolhedor, porque eu vou acessar lugares profundos de vocês, eu vou no profundo, é muito profundo, o atendimento é um atendimento muito profundo e acolhedor ao mesmo tempo, porque vai ser o único espaço seguro que não vai ter julgamentos, que vocês vão estar sendo acompanhada por uma especialista no assunto e que vai tirar vocês de onde vocês estão, seja no escuro, como essa minha cliente, seja achando que o problema é você, como foi essa outra. E quando ela finalizou o processo, né, o padrão emocional dela, quando a gente descobriu o padrão emocional dela de achar que a errada era ela virou a chave. Com o meu acompanhamento, ela conseguiu sair disso. Por quê? Por que ela dizia que ela não sabia se relacionar? Porque ela ouviu isso. Na infância, ela falou. Ela ouviu muito isso. Ela falou para mim assim, Juscelia, quando eu era pequena, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer assim, você tem que saber fazer boas escolhas, hein? Eu acho que você não vai saber fazer boas escolhas no relacionamento. Olha eu não consegui fazer boas escolhas nos relacionamentos. Então, assim, ela internalizou isso. E ela achava que o problema era ela. E aí, o que acontece? Quando a gente descobriu um ponto-chave com o acompanhamento, ela deslanchou. Ela foi, não, realmente, eu sei fazer boas escolhas, eu já fiz boas escolhas, eu sou uma pessoa madura, confiante, porque tá tudo no interno. Eu vou repetir isso até cansar, até entrar na cabeça de vocês. Tá tudo dentro. A gente vive num mundo de ilusão, de vidas cinematográficas. Podem ver isso, é vidas cinematográficas, que é tudo muito intenso, por quê? Para vender algo. Então percebam isso, percebam que na vida de vocês vai ter desafios, vai ter, assim como tem desafios
Que bom que tem desafios, porque tem superação. Todo desafio ele traz uma superação. E isso é importante. O que basta a gente fazer? Basta a gente olhar do ponto certo. Sem ponto cego, como eu comecei a live dizendo. Hoje a gente vai olhar um ponto cego muito importante. Então a gente não vai olhar para parceiro, a gente não vai olhar para quem tá errado, a gente não vai buscar culpado, a gente vai buscar se redescobrir quem eu sou no relacionamento. Que isso é o mais importante. Saber quem eu sou, saber quais comportamentos eu adoto, o que esses comportamentos, para onde esses comportamentos me levam. Então é como a Ju, a Ana, a Carla, que são as minhas clientes que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. E sim, quando a gente vem para uma sessão, é um ambiente seguro, é o único ambiente que a gente vai poder ser quem a gente é e redescobrir a rota para voltar a ser essa pessoa, com intensidade, leveza, porque quando a gente é o que a gente é e assume isso, eu sou assim, porque eu sou assim, é minha essência. Eu sou expansiva, eu sou extrovertida, eu sou falante, eu sou assim mesmo. E a gente age dessa forma no dia a dia, é leve, traz paz na alma, fica leve, leve, muito leve. É até tipo sair de um elefante nas costas para carregar um travesseiro de pluma de ganso. Então vamos pensar nisso. Vamos se colocar, ver os comportamentos. Eu tô querendo ser a salvadora? Eu tô querendo salvar o meu marido? Eu tô querendo consertar ele, achando que ele tem alguma coisa quebrada? Não tem. Eu vou dizer isso para vocês mais uma vez. Não tem. E quando eu olho para o outro buscando o que falta, né? Tipo, ele não é assim, ele podia ser assim. Eu tô olhando para ele me completar. O que me falta? O que eu quero que ele me complete? Que é o que eu acho que me falta. Porque o que você diz que falta em você e você quer buscar que ele te complete, não falta em você. Você já tem dentro. Por isso que você tem essa sensação. Você só precisa se reconectar com a sua essência. É você, lá no interno, é a sua essência gritando. Se reconecte. Se reconecte. Busque a sua verdade, como a nossa colega falou ali acima. Busque a sua verdade. Então a gente não vai nunca, quando você vier até mim, você nunca vai olhar para o outro. Porque quando a gente... É tão lindo, gente. É tão lindo ver as mulheres no empoderamento real, porque eu acredito nele, mas sem militância. Eu acredito no empoderamento real. E qual é o empoderamento real? O que eu falo que é o empoderamento real? É a sua força, a sua potência, a sua capacidade. E o que eu escuto das minhas mentoradas, das minhas clientes, no dia a dia, é exatamente frases como: eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu não sabia que eu ainda conseguia fazer isso. E vocês acham que são pessoas, tipo... Eu tenho mentorada de 70 anos. Tenho mentorada de 60, de 40, de 25. Então, assim, não importa a época que você tá, o tempo que você tá, o tempo é agora. Não existe idade. É agora. E se você se conectou, se tá aqui nesse Instagram, alguma coisinha aí dentro te puxou pra cá. Alguma coisa que você já busca, alguma resposta que você já busca há muito tempo na sua vida, fez com que você chegasse até aqui. E então, eu sou a pessoa certa para isso. E se você sabe disso, se coloque, dê o primeiro passo. Lembra, ele é o mais desafiador, mas é o que vai fazer você sair do lugar que você tá. E quando alguém chega para mim falando assim: Juscelia, mas será que eu preciso mesmo de ajuda? Se você sempre acaba nos mesmos tipos de relacionamento, como um ciclo, né? Como um ciclo vicioso, como um ciclo repetitivo, com a mesma dor no peito, é porque sozinha você vai continuar nesse mesmo looping aí. Você já tentou sozinha até agora. Será que você não precisa de ajuda? Eu digo que sim. Outra coisa que você deve estar se perguntando e se eu tiver que mexer em feridas que dói demais? Você vai estar com acompanhamento. Você não vai estar sozinha. Uma coisa é você olhar para uma ferida sozinha. Outra coisa é você olhar com acompanhamento.
Porque não vai deixar de doer. Isso eu não vou dizer pra você, não, vem comigo que vai ser tranquilinho, vai ser sussa. Não, vai doer. Mas a diferença é que você vai estar na dor da cura e é passageira. Diferente do que você vive hoje, que é uma dor que não vai passar. É uma dor que vai ficar aí todo dia, latejando, latendo, né? Pulsando. E a dor de viver uma vida que não é sua, essa dor é para sempre. A dor da vida, né? De viver uma vida que não é sua, é para sempre. Então, bora para cima? Bora chamar no direct, bora começar, bora dar o primeiro passo, bora sair desse lugar que não te pertence, não é seu? E se eu estiver exagerando? Se você sente, sinceramente, se você sente que está se perdendo por dentro, isso já é um sinal suficiente. Quando você fala, como assim se perdendo por dentro? Não sei mais nem quem eu sou. Eu não consigo nem saber o que eu quero. Você já está se perdendo por dentro. Já foi tanto tempo se anulando que já não sabe mais nem quem é. Você já está perdendo tempo. Já dá para começar. O seu coração sabe se você está exagerando ou não. E o ponto-chave é esse. Se tá doendo e você tá sentindo que já não sabe mais nem quem é um ponto. E agora você também sabe. Agora que eu te trouxe todas essas clarezas, que eu te trouxe essas consciências, você passa a saber e você passa a ter a responsabilidade de escolha, que é sua, eu não posso fazer por você. Então perceba os movimentos e perceba se você tá fazendo também do jeito certo ou do jeito errado. E como eu sei disso? Tem alguma fórmula mágica para saber? Não, fórmula mágica não. Mas a gente sabe. Como que a gente sabe? Ignorando os sinais. Eu não sei quem eu sou. Não, mas tá tudo bem. Saber quem eu sou mesmo pra quê, né? Não importa. Deixa eu pesar aqui. Deixa eu continuar nesse looping aqui, vivendo uma vida pesada, transtornada, cansada, exausta emocionalmente. Eu durmo, o sono não sustenta, mas tá tudo bem. Tá tudo bem até não tá mais. Eu sempre falo isso. Tá tudo bem até não tá mais. Deu certo até hoje. Até não dá mais. Até hoje. Mas e amanhã? Não se sabe. Dizer que tá tudo bem, eu já disse. Tá tudo bem. Eu vou ignorando aqui os meus sinais, quem eu sou, eu vou me ignorando. E tá tudo bem, né? Segue o baile. Com ansiedade... Vivo com ansiedade, vivo com medo, uma frustração. Eu queria tanto uma coisa, mas não vou conseguir, não vou conquistar. Você tentou? Você ao menos tentou? Você ao menos saiu do lugar? Você ao menos tentou uma coisa diferente ou tá tentando, achando que está fazendo diferente, mas tá fazendo a mesma coisa? Sabe como eu sei? Às vezes a gente tem essa ilusão de estar fazendo uma coisa diferente. Mas se o resultado é o mesmo, eu não estou fazendo diferente. Porque sabe o que é fazer diferente? É olhar para dentro. É buscar a sua essência, resgatar quem você é. E sair dessa vida, desse comportamento de querer agradar, de ser assim para agradar, para caber, para pertencer, para ficar, para... Vale a pena? O preço não é alto demais, sendo quem você não é? Fazendo aquilo que você não gosta. Esperar que o outro mude. Ele vai mudar. Ninguém muda. Ninguém muda se não buscar a sua verdade, se não se reconectar com quem é, ninguém muda. Se não quiser, ninguém muda. Tem um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês de relacionamentos que as pessoas conhecidas, que vai ficar fácil, né? De vocês compreenderem do que eu penso, da forma que eu penso. E com mais de 6 anos de experiência clínica, eu posso trazer aqui para vocês que eu já vi isso na prática também. Tem um cara, um influencer que chama Thiago Nigro, se eu não estou enganada, que é conhecido como Primo Rico, alguma coisa assim, que é Mayara Card, acho que ele casou com Mayara Card.
E o que que acontece? Ele namorou, casou durante muito tempo com a pessoa. Ele viveu com a pessoa durante muito tempo. Aí ele foi fazer um projeto de emagrecimento, se encantou com a Mayara, que é comum, que é normal acontecer na vida do ser humano. Resolveu finalizar o relacionamento dele, engatou um relacionamento com a Mayara Card, casou na igreja. E aí resgataram entrevistas da ex dele, onde ela dizia que o sonho dela era casar na igreja, mas que ele não via sentido, que ele achava que não era importante. Mas por que assim que ele começou a namorar a Mayara Card, ele casou na igreja? Com toda a pompa e circunstância. O que para uma era diferente da outra? Vou trazer para vocês. Uma fala o que acha, o que pensa, eu sou assim, eu exponho a minha vida e deu, pronto, acabou. A outra era toda quietinha, toda certinha, e no próprio jeito dela se comportar, ela dizia assim, ai, ele não vê sentido, ou seja, ela aceitava, ou seja, ela se anulou. E a outra não, a outra falou, não, eu sou assim, eu vou ser assim, eu quero casar, eu vou casar, e ele aceitou. Por quê? Porque ele mudou? Não. Entendeu agora que se amar, se posicionar, saber quem você é na essência, faz a diferença? Teve outro caso agora recente de relacionamento assim, que é do, acho que é Natan, gente, eu sou péssima para nome, vou pedir desculpas aqui que eu sou péssima para nome. Eu acho que é Natan e a outra é a Rafa Kalimann, eu percebi, porque às vezes eu acompanho o BBB por causa do comportamento humano, né? Eu observo muito essas questões, faz parte da minha vida profissional. E o relacionamento deles foi muito parecido, história muito parecida. O namorado da Rafa Kalimann namorou anos com uma menina, terminou o relacionamento, começou a se relacionar com a Rafa Kalimann, já levava ela para show, expunha ela no Instagram dele, coisa que ele não fazia com a moça anterior. Por quê? O que mudou? Comportamento. A Rafa tem uma vida mais exposta, ela expõe, ela fala mesmo, ela expõe os relacionamentos, ela fala, ela se posiciona. A outra se posicionava de uma forma mais meiga, delicada, do jeito dela. Tá entendendo agora quando eu falo de posicionamento e movimento? A vida é posicionamento e movimento. Então, descobrir quem você é faz toda a diferença. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu trouxe exemplos de um jeito que eu considero que é o comportamento errado, que é aceitar tudo, se anular, achar que não precisa de ajuda, achar que vai dar conta sozinha. Não, porque dessa vez eu vou tentar diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque a tua mente está condicionada a esse padrão. Você tem que reprogramar sua mente. Como? Descobrindo quem você é, a sua essência, como uma participante aqui da live falou, a nossa verdade, quem a gente é lá dentro, quem a gente é quando apaga a luz, quando fica só a gente, quem a gente é? Eu sou assim. E aí você vai atrair esse tipo de comportamento. Juscelia, mas eu já tô num relacionamento. Beleza, o seu esposo vai reaprender você, vai amar você, vai olhar você até com mais admiração. Olha, ela tá se posicionando, ela tá criando coragem. Isso eu escutei de um esposo, de uma mentorada minha. Ela gravou um áudio dele e mandou. Ele dizendo, eu sou muito grato, porque agora eu tenho uma esposa maravilhosa, ainda melhor, porque agora ela tá independente. Agora ela tem um brilho, Juscelia, no olhar, no jeito. É isso que vai acontecer, quando você se reconhece. E eu vou, antes de fechar essa live, eu vou trazer um outro exemplo para vocês do que aconteceu. Ter coragem de ver, porque a gente viu o jeito errado, agora a gente vai ver o jeito certo, que até trouxe o exemplo da Rafa Kalimann e da Mayara Card. Acho que é Mayara Card. Não, gente, nome, sou péssima. O jeito certo é ter coragem de se ver. É ter coragem de se olhar no espelho e encarar o interno. Interno, não externo. O que é o interno? É quando eu sei os meus limites. É quando eu sei que até aqui eu posso ir. É quando eu sei o que eu gosto, o meu jeito. É quando eu sei o que eu quero. É quando eu olho para a minha vida, diferente de ter um planejamento, quando eu olho para a minha vida e sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar. Tem até uma história
de uma moça que eu acompanho, que eu gosto do jeito dela, que é a Maria... Gente, eu sou péssima para nome. Então eu vou contar sem contar o nome. Talvez vocês achem a história por aí pela internet. Ela tinha um relacionamento na adolescência e esse namorado simplesmente sumiu. Namoradinho de escola, de terceirão, coisa assim, segundo grau, coisa assim. E aí ela sofreu, igual um cachorrinho. Sofreu. E aí um dia ela chegou em casa, o pai dela falou assim, o pai dela estava na sala com a máquina de datilografar, acredito que era jornalista, não vou lembrar agora. E o pai dela falou assim, olha, você recebeu um presente, tá em cima da sua cama. Aí ela chegou lá, era uma cesta maravilhosa do namorado dela. E aí ela saiu correndo. Eu vou lá na vizinha mostrar porque a vizinha era muito amiga, então ela ia lá compartilhar, dar um chocolatinho Quando ela estava passando na sala, o pai dela chamou Mariana Rios. Quando ela estava passando na sala, o pai dela chamou Mariana. Daí ela olhou pro pai dela, falou assim, aí o pai dela perguntou, quanto custa essa cesta? Aí ela falou, nossa, você viu uma cesta enorme, maravilhosa. Quanto custa essa cesta? Aí ela, uns R$200, vou chutar aqui. Aí ele falou assim, eu espero que você saiba que você merece muito mais que isso. Ela disse que ela voltou para a sala, voltou para o quarto e foi pensar no que o pai dela disse. O que a gente tem que entender? Que quando a gente volta para dentro, a gente reconhece o nosso valor. A gente se valoriza, aprende a nos dar o valor devido, o valor que a gente merece. E com esse comportamento, a vida vai trazer isso. Lembra? Posicionamento e movimento. Se eu me movimento, me autovalorizando, não estou falando aqui de soberba ou arrogância, longe disso. Eu tô falando de valorizar mesmo. Eu vou fazer isso porque eu mereço. Eu vou fazer dessa forma porque eu mereço. Eu não mereço menos que isso. Tu tá determinando um limite. Eu não vou mais aceitar migalhas. Lembra que quando eu comecei a live eu falei? Aquela que aceita migalhas. As minhas gatas estão brigando aqui. Estão se preparando para brigar. Aquela que aceita migalhas. Então, se você se reconhece o seu valor, você vai saber que você não merece menos que aquilo. Então, você já está dando um limite dentro do relacionamento, porque você já deu um limite para você e é onde começa. O jeito certo é ter coragem de olhar, ver e entender que um amor saudável, ele não começa no outro. Ele começa por você. E me procurar, buscar ajuda profissional para reconstruir essa pessoa maravilhosa, resgatar essa pessoa maravilhosa que você é, mas que você, por se anular, por dependência emocional, acabou esquecendo quem era. Então tá na hora de resgatar. E a ajuda profissional, ela vem para você fazer tudo isso com segurança, com confiança, com, conforto, tranquilidade, porque tu vai ter o acolhimento, vai ter ali a compreensão, é alguém que tá sabendo o que tá fazendo, que vai te direcionar a olhar o que é preciso olhar, e você vai começar a olhar com os olhos de telespectador, não com os olhos de dor. Isso faz a diferença. Então, agora, eu vou trazer um exercício. Eu já trouxe um exercício de perguntas. Eu já expliquei por que perguntar é importante. Porque o cérebro, ele vai buscar... A nossa mente, eu uso muito a palavra cérebro, né? Mas a nossa mente, ela vai buscar... ela vê a nossa vida como se fosse um quebra-cabeça. Então, aquilo que eu vou levar como pergunta, o inconsciente vai buscar a resposta. Porque é como para a mente... ele precisasse fechar aquele quebra-cabeça, ele precisasse concluir aquele quebra-cabeça. Então, você usa as perguntas. Por exemplo, quando você vê muito, assim, o seu marido como... ele precisa me completar. Eu busco alguém que me complete. Para e pergunta. Me completar no quê? Porque lembra que você não falta nada em você. Você está completa? Você é uma pessoa completa. E por que você busca no outro? É porque você tem a sensação de falta. Mas, Juscelia, por que eu fico ainda com essa sensação se tu diz que eu tenho dentro de mim?
Porque essa sensação de falta fala muito de uma criança que ela não é que ela foi incompreendida, mas é que ela foi invalidada. Em alguma situação da sua vida você pode ter sido invalidada, diminuída. Ah, você é só uma criança. Ah, então eu não consigo fazer. Não é o que falaram, porque veja bem, eu sou consteladora e eu sou meio avessa a quem fala, ah, a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Não existe culpado. Não é o que falaram. Nunca é isso. Não é o que falaram, é o que a sua criança compreendeu. É o que a sua criança internalizou. Ah, mas de relacionamento também. Você vai ficar surpresa quando vier trabalhar relacionamento comigo e eu te expor situações que você fala, meu Deus, até isso implica no relacionamento? Sim, até isso implica. Muitas coisas implicam. O pequeno passo, um passo prático que eu posso trazer aqui para vocês como um exercício, para vocês já começar hoje, já faz hoje. Já sai aqui dessa live fazendo esse exercício. Em que momento, pega um papel e anota. Em que momento eu me abandono por medo de perder alguém? A vida é uma fila. E eu vou trazer essa analogia aqui. Eu gosto muito de analogias. A vida é uma fila. Se eu cedo lugar na fila para alguém, imagina que você está num show, em algum lugar que você quer muito ir. E é uma fila normal, né? Eu cedo meu lugar para a pessoa, eu vou para o final da fila. Eu abandonei meu lugar. Eu abri mão do meu lugar para alguém. Eu abri mão de algo que era meu, por direito, por merecimento, para alguém. Imagina isso como a sua vida. Leva isso para a sua vida. Faça esse exercício. Então, quando você pergunta assim, em quais momentos eu me abandono por medo de perder alguém? Anota essa pergunta e deixa lá. Se a resposta já vier na hora, e tipo assim, ó, para essas respostas que a mente traz, não existe certo e errado. Apenas anota, não julga, não tenta entender, apenas anota. A segunda pergunta: onde eu me calo para manter o relacionamento? Onde eu me calo para manter o relacionamento? Sabe os sapos que você engole? Aí eu vou engolir. Onde eu me calo para manter um relacionamento? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta: quem eu preciso ser para mim mesma? Essa última pergunta é uma chave, é uma pergunta de milhões. Que a hora que você tiver os insights dessa pergunta, já se prepare. Muitas choram. Essas perguntas eu uso, poucas das perguntas que eu utilizo no meu dia a dia no espaço clínico. Eu uso muita pergunta e muita afirmação, porque a reprogramação da mente, ela vem daí. Não é só isso, lógico, e você vai saber quando vier para uma sessão comigo, mas são pontos chaves, são perguntas chaves que você vai usar no seu dia a dia e que vai trazer respostas de forma rápida e assertiva. Por que de forma assertiva? Porque é o seu inconsciente que vai trazer. Então, o seu inconsciente, ele vai trazer essas perguntas chaves para que você resolva o quebra-cabeça. Lembra? A partir do momento que você faça uma pergunta para sua mente, é como se você abrisse um espaço naquele quebra-cabeça como uma pecinha que falta. Então, a sua mente, ela vai buscar essas perguntas, vai buscar as respostas para essas perguntas. Porque para a mente, ela precisa solucionar o desafio. Por isso que eu sempre falo, eu não uso a palavra difícil, eu uso a palavra isso é um desafio. Eu não falo mais, isso é muito difícil, isso é difícil. Eu uso, isso é um desafio. Isso é um desafio. Por quê? Porque a nossa mente, ela tá programada para resolver. E quando eu falo é difícil, ela não resolve. Porque o que é difícil vai gastar tempo e energia. E a nossa mente, ela tá programada a economizar energia.
Então, tudo aquilo que eu levo para minha vida como uma poupar energia, a mente desliga, ela não traz informação. Por isso que o é difícil bloqueia muita gente. Então, vamos lá. Esse exercício, ele vai ser a chave, essas 3 perguntas que eu passei bem simples para vocês, ele é a chave para você abrir uma porta poderosa. Então, use e abuse. Use sem moderação. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Juscelia, eu posso usar em que tempo? Usa sem moderação. Perguntas, afirmações que eu passo no espaço clínico, durante as sessões, eu sempre falo, usa e abusa. E tem as ativações também que eu faço com as minhas clientes. As ativações são afirmações, que a sua mente começa a interiorizar aquilo como uma verdade poderosa. Porque as afirmações falam de algo que já aconteceu, que é real. E isso é muito poderoso. O que a gente vai fazer mais? Então, a gente vai olhar para nós, quem nós somos no relacionamento. Então, a gente já teve aí exemplos de comportamento que a gente pode levar para nossa vida. Ah, foi muito rápido, muita informação. Volta, reassiste. E para fechar, eu falei que ia ter um presente, né? Me chama no direct com a seguinte frase: eu estava na live, que vai ganhar um presente. E pra gente fechar essa live, eu trouxe uma frase que eu gosto bastante. Você não nasceu para viver mendigo de amor. Sabe? Me dá uma esmolinha, me dá um amorzinho, me dá um carinho, me dá um afetinho. Você não nasceu para ser isso. Hoje as minhas gatas estão. Você não nasceu para viver amada. Você nasceu para ser amada, para se sentir amada. E quando eu falo ser amada, é porque precisa começar por você. Você precisa se amar, se sentir amada. Começa em você. Antes de qualquer coisa. Por você, antes de tudo, antes de qualquer pessoa. Comece a se amar. A mulher que você quer ser, a mulher que você quer ser, tá do outro lado do que você ainda não teve coragem de olhar. E por que eu tô falando isso bem devagar? Para você ouvir e aceitar. Porque acima de tudo tem que ter uma aceitação. A mulher que você quer ser tá do outro lado da dor que você ainda não teve coragem de olhar. Você não precisa olhar para ela sozinha. Muito pelo contrário. Eu sempre falo, é só me chamar no direct. E se você ficou até aqui e essa live mexeu com você, não é à toa. Não é à toa que em algum momento uma frase que eu falei você se identificou. Não foi à toa que você chegou aqui nessa live. Porque é o seu coração gritando por mudança. Você tá no meu Instagram, você participar do meu Instagram, já é um indício disso. É o seu coração gritando por mudança. Por isso que você tá aqui. E se você quiser mudar, quiser dar o próximo passo, você não precisa fazer isso sozinha. Nem deve, porque tudo que você fez até hoje deixou você onde você tá. Então, tudo que você for fazer provavelmente vai te levar para o mesmo ponto. E sabe como eu sei disso? Porque você está vivendo na programação da dor. Então, por mais que você fale, mas agora eu vou tentar diferente, não vai resolver muita coisa. Porque por mais que você tente, a sua programação agora é da dor. Então, por mais que você ache que está fazendo diferente, você vai ter mais do mesmo. E aí, Juscelia, quero dar o próximo passo, quero ir para o espaço clínico contigo para olhar a minha vida, para me redescobrir quem eu sou. Me chama, responde aqui nessa live com a palavra libertação, porque é disso que a gente vai trabalhar, é sobre isso que a gente vai trabalhar, a sua libertação. É sobre isso que eu quero que você passe o portal. Eu sempre brinco que é um portal, né? Mas é brincadeira figurativo. Eu quero que você atravesse o portal de quem você era para quem você pode ser. Por quê? Porque você já é, tá tudo aí.
Tá tudo aí. Eu não vou fazer mágica, nem milagre, mas eu vou fazer com que você se reconheça, se perceba. Então me chama lá no direct ou comenta aqui, melhor, comenta aqui nessa live com a palavra libertação. Vamos liberar essa mulher poderosa? Vamos dar o empoderamento que essa mulher merece? Vamos dar o espaço e o lugar que essa mulher merece, que já é seu. A gente só precisa fazer com que você aceite isso. Eu já sei que você é uma mulher poderosa, incrível e pode mais do que imagina. É só você aceitar e me chamar com a palavra libertação. Comenta aqui, libertação. E eu vou te responder com muito carinho e muito acolhimento, sem julgamentos. Eu vou te mostrar como a gente pode trilhar um caminho para você descobrir de uma forma rápida, assertiva e já na primeira sessão. Então, bora? Eu espero você com a palavra libertação. Chega de sobreviver em relações, é hora de viver em plenitude, né? Por isso que eu acredito muito no empoderamento feminino da forma que eu falo. Então eu espero você, eu espero a palavra libertação aqui nos comentários. Manda para sua amiga que precisa ouvir isso. Se você gostou, dá um joinha, curte, compartilha, porque eu acredito muito no empoderamento feminino. E a gente precisa resgatar isso. É tempo de resgatar isso. É tempo de libertação. Então comenta aqui. Beijos e até quinta-feira que vem.